Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Tranquilos? Estamos aqui para mais uma videoaula. Agora o nosso assunto é a produção mineral no Brasil, mas com uma pequena observação, tá pessoal? Essa nossa videoaula é sobre a produção mineral não energética, tá? Então nós não vamos falar dos hidrocarbonetos no Brasil, terá um módulo mais para frente sobre isso. Aqui nós estamos falando dos minerais metálicos, beleza pessoal? Aqueles que produzem a matéria-prima básica aí para os produtos manufaturados, industrializados, ok? Gente, é o seguinte, o Brasil é um país que se destaca muito na produção mineral, tanto em quantidade quanto em variedade de minerais metálicos, beleza? O que faz o Brasil ser um país de destaque na produção mineral metálica é o fato de nós termos gigantescas áreas de escudo cristalino, que são essas áreas em amarelo no mapa, tá? Beleza, pessoal? Os escudos cristalinos no Brasil são mais ou menos, aproximadamente, entre 30% e 35% do território brasileiro, ok? Então, pessoal, nós temos aí 1/3 do território brasileiro, em média, mais ou menos, coberto por estruturas de rochas cristalinas, né? Para quem não lembra, os escudos cristalinos são complexos rochosos muito antigos, normalmente de origem magmática, porém muito antigo. São áreas com uma certa estabilidade geológica, são áreas que já não passam por eventos, né, sismológicos, né? São regiões onde já passou pelas acomodações geológicas, então raramente apresentam sismos, né? Ou melhor dizendo, apresentam sim, mas não sismos por causas naturais. Na verdade, apresentam sismos por conta de mineração, que inclusive é um assunto que eu já expliquei no módulo passado, como que a mineração influencia para atividades sísmicas. Beleza, pessoal? Mas então o Brasil tem aproximadamente 1/3 do seu território cristalino, e esses escudos cristalinos, além de ter uma formação muito antiga, de ser áreas já consideravelmente estáveis, são regiões riquíssimas em minerais metálicos. Aqui eu listei, pessoal, os 4, inclusive em ordem, principais minerais metálicos produzidos pelo Brasil. Minério de ferro é disparadamente o mineral metálico mais produzido no Brasil, ok, pessoal? O minério de ferro, que é a matéria-prima básica para o aço, beleza? No caso, inclusive, está no Brasil a maior reserva de minério de ferro do mundo, a Serra do Carajás, que nós vamos falar na nossa segunda videoaula sobre produção mineral, beleza? Bauxita, que é matéria-prima para o alumínio, também nós temos produções consideráveis aqui no Brasil. Manganês e estanho, metais muito utilizados para reforçar outros metais, beleza? Pessoal, só que a produção mineral no Brasil ela é concentrada em polos de mineração, que aqui na nossa aula nós vamos chamar de províncias mineralógicas, tá? Então são regiões onde o Brasil concentra a produção mineral. Em todas elas existe uma coincidência. Todas as províncias mineralógicas do Brasil estão em áreas de escudos cristalinos, que são estruturas geológicas, estruturas rochosas, que permitem a formação desses minérios metálicos, beleza? Continuando então aqui, pessoal. Qual que é a importância da mineração no Brasil? Na verdade, pessoal, é uma tríade, ok? A mineração tem tripla importância no Brasil. Primeira importância, é graças à mineração, a recursos minerais, como principalmente o minério de ferro, que o Brasil tem saldo positivo nas exportações, beleza? Nós estudamos, pessoal, lá no segundo ano do ensino médio, balança comercial. Balança comercial é só você pegar tudo que o país exporta e subtrai pelo que o país importa, ok? Se o país vende, exporta mais do que importa, ele tem superávit da balança comercial, um saldo positivo. Se ele, no caso, exporta menos do que importa, ou seja, ele vende menos do que compra, ele tem um déficit da balança comercial. O Brasil tem superávit, o Brasil já tem alguns anos, né, sequenciais aí de superávit. E o produto que mais colabora em valor, em quantidade exportada, é o minério de ferro. Então, a primeira importância da mineração no Brasil tem a ver com a nossa economia, ok? No caso, é graças à mineração que nós temos superávit da balança comercial, saldo positivo da balança comercial. Segundo, pessoal, são atividades ligadas ao minério que permitem o Brasil gerar 30% do seu PIB.
Então nós temos uma importância agora econômica interna, ok? 30% do PIB nacional, do PIB brasileiro, é gerado por atividades mineradoras, beleza? Ou a extração do minério ou a transformação do minério. Como a extração do minério e a transformação dele é feito por maquinários, essas duas atividades estão no segundo setor da economia, beleza? O setor secundário. 30% da nossa economia, do nosso PIB, é gerado por atividades mineradoras. E terceiro, pessoal, basicamente a terceira importância da mineração é que é a mineração o setor que mais emprega e que mais arrecada tributos em Minas Gerais e no Pará. Aí nós temos uma importância interna e regional, assim vamos colocar, né? Para 2 estados especificamente, ok? No caso, para o estado de Minas Gerais e para o estado do Pará, a mineração é o setor econômico que mais gera emprego e o que mais gera tributos. São os 2 setores econômicos onde o estado impõe a maior parte dos impostos, da tributação. Então são estados que dependem do recolhimento dos impostos sobre empresas mineradoras, beleza? Podemos considerar, pessoal, então, que a mineração tem uma importância tripla no Brasil. O superávit da balança comercial, a geração de 30% do PIB e a geração de emprego e de arrecadação de tributos em Minas Gerais e no Pará especificamente. Beleza, pessoal? Então tá aqui a tripla importância. E olha aqui os produtos mais exportados pelo Brasil. Ó quem está em primeiro lugar disparado aqui, ó. Minério de ferro, hein, pessoal? O minério de ferro é um dos principais responsáveis pela exportação brasileira. Graças a ele, então, nós temos o superávit da balança comercial. Beleza, pessoal? Mineração no Brasil, ela vai começar fortemente na era Vargas. Afinal de contas, pessoal, Vargas foi responsável pelo nacional desenvolvimentismo do Brasil, como nós também já vimos em módulos atrás, tá? O nacional desenvolvimentismo nada mais é do que o surgimento da indústria brasileira, a indústria nacional brasileira. Mas Vargas sabia que era preciso começar a industrialização pela indústria de base. Eu preciso ter indústrias que operam na extração e transformação da matéria-prima, para depois eu ter indústrias de bens de capital, indústrias de bens de consumo. Eu não consigo industrializar de trás para frente, com indústrias que já fazem um produto pronto. Eu preciso primeiro de indústrias que extraem e transformam a matéria-prima. Então, dentro do projeto de nacional desenvolvimentismo de Getúlio Vargas, o próprio Vargas cria-se a Companhia Vale do Rio Doce, beleza? 1942. A Companhia Vale do Rio Doce é uma mineradora estatal que tem como função explorar minérios no Brasil para abastecer a nossa indústria que estava começando a surgir aí neste momento. Beleza, pessoal? Essa indústria vai crescer muito, principalmente com o protecionismo, subsídio do Estado brasileiro. A Vale do Rio Doce ela vai ter um certo monopólio da exploração mineral no Brasil. E como o Brasil é muito rico, a Vale vai acabar se desenvolvendo grandemente, ok? Muito. Inclusive, ela vai tornar-se uma das maiores empresas mineradoras do mundo, beleza? Mas em 1997 ocorreu uma grande mudança dentro da Companhia Vale do Rio Doce. No governo Fernando Henrique Cardoso, um governo nitidamente neoliberal, seguindo aí todos os passos e ideias neoliberalistas, começa-se uma grande onda de privatizações no Brasil. E a Vale do Rio Doce é uma das empresas que foram privatizadas neste momento. Beleza, pessoal? Então, a Vale do Rio Doce ela nasce como uma estatal, ela nasce como um projeto de nacional desenvolvimentismo, né? Surgimento de uma indústria nacional, mas em 97, uma onda de neoliberalismo no Brasil promovido pelo Fernando Henrique Cardoso gera-se, né? Produz a venda da Companhia Vale, tá? E ela deixa, inclusive, de chamar Vale do Rio Doce. Hoje ela passa a chamar só Companhia Vale e ela é dominada, hoje administrada por um grupo empresarial japonês e sul-coreano, beleza? É uma das maiores mineradoras do mundo e é a maior mineradora que opera no Brasil, ok? Pessoal, para a gente encerrando essa primeira etapa da nossa videoaula de mineração, eu vou fazer um destaque para vocês da mineração no Sudeste brasileiro, beleza?
Aí na segunda videoaula eu faço da região norte, a região centro-oeste e assim por diante, ok? Vamos lá. Aqui no Sudeste, nós podemos destacar nitidamente, pessoal, o estado de Minas Gerais. Inclusive, os minérios estão no nome do estado, né? Minas Gerais. Minas explora minério aí desde o século XVIII. O ciclo do ouro ocorreu em Minas, beleza, pessoal? Mas um dos fatores que Minas é um grande destaque da mineração é porque Minas está sobre um dos maiores escudos cristalinos do Brasil e, por sinal, de origem muito antiga. Minas Gerais está em cima de um escudo cristalino que foi formado na era pré-cambriana, primeira era geológica da Terra, quando formou as primeiras rochas do planeta. Então, se imagina que seja uma estrutura geológica que permitiu já formar grandes aglomerados minerais, né? E permitiu mesmo, tá? Em Minas Gerais, a província mineradora de maior destaque é essa, a sudeste do estado, chamado quadrilátero ferrífero, ou às vezes chamado de quadrilátero central, sudeste do estado de Minas Gerais. Beleza, pessoal? Ele é chamado de quadrilátero, ou ferrífero, ou central, porque a exploração de minério ocorre aqui entre 4 importantes cidades mineradoras de Minas Gerais. Congonhas está numa ponta, Mariana está na outra ponta, Santa Bárbara na outra ponta e Sabará, já pertinho de Belo Horizonte, na outra ponta. Então nós temos 4 cidades mineradoras e a província mineralógica, a exploração de minério ocorre exatamente entre essas 4 cidades. Por isso nós chamamos de quadrilátero. Dentro do quadrilátero nós temos outras cidades importantes. Nova Lima, também uma cidade mineradora. Itabirito, também uma cidade mineradora, inclusive onde nasceu o Carlos Drummond de Andrade. Por isso que Drummond fala muito de minério nos seus poemas, né? Porque ele nasceu e passou a infância numa cidade mineradora. E Ouro Preto, chamado antigamente de Vila Rica, também está aqui dentro do quadrilátero, beleza? Sudeste de Minas, quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central, um escudo cristalino de formação muito antiga que permite uma exploração muito grande de minérios, tá, pessoal? Mas vamos lá. Que minério que se explora nessa região e para onde vai, qual que é o destino desse minério? Pessoal, o quadrilátero ferrífero, ele se destaca pela produção de minério de ferro, ok? Produz outros minérios também, estanho, manganês, bauxita e etc. Mas o minério de maior destaque nesta província, quadrilátero ferrífero, sudeste de Minas Gerais, é o minério de ferro. Tranquilo, pessoal? Disparadamente. Inclusive, 70% do minério de ferro consumido, usado no Brasil, vem do quadrilátero ferrífero, vem de Minas Gerais, tá? Então é isso que é produzido em larga escala. Mas para onde vai o minério do quadrilátero ferrífero? Ele tem 2 destinos, pessoal. 2 destinos, eu quero que vocês estejam bem atentos nisso, beleza? Um dos destinos é o mercado interno. Se extrai o minério do quadrilátero ferrífero e se leva através de ferrovias para 2 siderúrgicas brasileiras, CSN e Cosipa. Presta bastante atenção aqui, ó. Parte do minério de ferro é extraído do quadrilátero ferrífero, sudeste de Minas, e é levado através de ferrovias até a CSN no Rio de Janeiro, Companhia Siderúrgica Nacional, e até a Cosipa em São Paulo, Companhia Siderúrgica Paulista. Na CSN e na Cosipa, o minério de ferro mineiro, ele acaba sendo transformado em aço e esse aço é comercializado para as indústrias aqui no Brasil. 70% do aço brasileiro vem do minério de ferro do quadrilátero ferrífero, tá? Então, um dos destinos é o mercado interno. Explora, se extrai o minério de ferro e leva através de ferrovias para a Companhia Siderúrgica Nacional e para a Companhia Siderúrgica Paulista. Ali é transformado em aço e dali é vendido para as indústrias do Brasil. Mas há um segundo caminho. No caso, pessoal, o minério de ferro explorado aí também vai para o mercado externo, só que ele toma uma outra direção. Parte do minério de ferro produzido no quadrilátero ferrífero vai até o porto de
Tubarão, no Espírito Santo. Então sai daqui do quadrilátero ferrífero, pega esta ferrovia chamada Vitória Minas, beleza? Essa ferrovia aqui, que ela começa no quadrilátero ferrífero e termina no porto de Tubarão, no Espírito Santo. Essa ferrovia é chamada de Ferrovia Vitória Minas, em alusão por sair aqui de Vitória, no Espírito Santo, e terminar aqui no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, ok? Daqui é exportado para a China, União Europeia, Estados Unidos e Japão. Mas perceba que eu não falei que ela passa por uma siderúrgica antes de ser exportada. Só passa pela siderúrgica o minério de ferro que é vendido e consumido aqui dentro. A parte do minério de ferro que é explorado no quadrilátero ferrífero e que é levado aqui para o porto de Tubarão, no Espírito Santo, já vai em forma de commodities, ou seja, minério bruto, sem transformação nenhuma, sem agregar valor, nada disso. O minério exportado, ele vai bruto, ele vai em forma de commodities. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa primeira etapa. Vimos, no caso, por que o Brasil é rico em minério, ok? Qual que é as funções ou os objetivos, né? Quais são os objetivos da mineração? No caso, quando começou a mineração no Brasil, e fiz um destaque aqui no Sudeste, quadrilátero ferrífero Sudeste de Minas. Produz minério de ferro para o consumo interno e também para exportação, beleza? A de consumo interno vai para a CSN Cosipa, ok? Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro e Companhia Siderúrgica Paulista em São Paulo, onde é transformado em aço e vendido no restante do Brasil. E parte é levado para o porto de Tubarão, no Espírito Santo, e ele depois é exportado para o mundo em forma de commodities. Fechado? Então terminamos a nossa primeira videoaula desse assunto. Eu vou gravar mais 2 videoaulas desse assunto para mandar para vocês aos poucos, beleza? Então até já!